você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor. Eu sinto teu amor. Adoração. Grande é o nosso Deus. Programa Conexão Vida. 2 Samuel, capítulo de número 9. Segunda Samuel, capítulo de número 9. Fiquemos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 1 e vamos pular logo para o versículo 6. 2 Samuel, capítulo 9, quem achou, diga amém. Após a leitura, eu vou pedir para que não fique trafegando aqui pelo corredor, porque nós estamos filmando aí. Atrapalhe um pouquinho, se tiver de sair, sai pela lateral, ok? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 em diante. E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem, por amor de Jonatas? Verso 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque decreto usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu deres olhada para um cão morto, tal como eu. Amém? Pai, nós oramos pela tua palavra, Senhor, e pedimos a bênção do teu Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e pedimos que tu venhas nos encher da tua graça e do teu poder, Deus. Em nome do Senhor Jesus, traz-nos a revelação da tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração, através do nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos nos assentar. Versículo 8. Mefibosete diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu deres olhado, para um cão morto, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Essa história fala de uma pessoa, e Mefibosete, ele era uma pessoa aleijada de ambos os pés. Ele tinha os seus 2 pés aleijados. E Mefibosete era filho de Saul, filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E o que aconteceu foi que Deus tirou o reinado, de Saul e passou para Davi. E nesse tempo, as pessoas que tomavam o reinado, a primeira coisa que eles faziam, igual os leões fazem, quando um leão toma uma clã, ele mata todos os filhotes daquele clã, só deixa, as fêmeas, para que depois ninguém venha suscitar herdeiro novamente, para que ninguém venha restituir aquilo que foi perdido.
Então, quando Davi manda chamar um herdeiro do reino passado, a primeira coisa que o cara fez já foi tremer na base, porque era de costume de todos eles, né, matar todos os descendentes do trono. E Mefibosete era um descendente direto, porque Jonatas, ele era príncipe, ele era o filho primogênito de Saul. Ele era um homem valente, um homem justo, honesto, destro, né, em guerra, e ele teve esse filho chamado Mefibosete, que fica aí já uma deixa para quem está grávida, um bom nome para chamar o seu filho, Mefibosete. Venha cá, menino, que eu quero falar contigo, né? Então, e Mefibosete, ele não nasceu aleijado, mas sim se tornou aleijado. Um acidente que a criada deixou cair quando fugia, né, de uma invasão, e deixou cair e quebrou os pés. Naquela época não tinha médicos, ortopedistas para colocar no local, e a criança ficou com o pé quebrado e calcificou com o pé quebrado e se tornou aleijado. E o pai dele perdeu o reinado e ele ficou como mendigo, perdeu as terras, perdeu tudo que tinha. E de repente o rei vai e manda chamar um herdeiro. Tem alguém da casa de Saul? Agora, interessante que Davi não matou o pessoal da casa de Saul, mas eles se destruíram. E o interessante é você entender o seguinte, que Saul perseguia Davi de todas as maneiras, porque Saul foi um rei levantado pelo povo. Chegou um tempo na história de Israel que o povo olhou as outras nações e disse assim: todo mundo tem rei, só a gente que não tem. E começou a pedir a Deus: dá-nos um rei, dá-nos um rei. E diz então que Deus trouxe algumas coincidências para que Saul chegasse até onde Samuel estava. Eu não vou narrar toda a história, mas Deus articulou todas as coisas, e Saul chegou até onde Samuel estava, e diz a Bíblia que Saul era bonitão, era grandão, forte, homem valente, assim, era um cara pintoso, era um cara bonito. Saul Malinowski. Quase isso, ele tinha quase coisa parecida assim. Eu não sei se o sobrenome dele era Malinowski, mas tem algumas características físicas, não moral, mas sim física. E diz então que Saul foi constituído rei a pedido do povo. E Deus ficou muito triste com isso. Deus ficou muito sentido, porque Deus tinha o seu povo como... Deus era o rei do povo, Deus era que cuidava o povo. E Samuel também ficou muito triste, porque Samuel era o profeta. E quando Samuel se entristeceu, Deus, estando triste, também consolou Samuel. Nosso Deus é fora do comum. Nós entristecemos Ele, fazemos as coisas erradas, e Ele vem e nos consola dentro daquilo que nós fizemos, coisa errada. Porque a Bíblia diz que nós, a Bíblia diz que nós começamos, a fazer as coisas erradas, e Deus vem e restitui a nossa vida e nos dá uma outra direção. Diz então, que Saul, ele começou a governar, e quando isso aconteceu, Samuel ficou muito triste, porque o povo pediu um rei. E Deus vira para Samuel e fala: Samuel, não fica assim não, porque o povo não rejeitou, não foi você.
povo rejeitou foi a mim. O povo me rejeitou, né? Então, o que aconteceu? Mesmo assim, Deus veio sobre a vida de Saul, deu tudo que Saul precisava, mas Saul se perdeu, tá? Tem gente que fala que Saul não foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que Saul foi escolhido por Deus, que Saul era um homem onde Deus colocou o seu espírito. Saul foi um homem escolhido por Deus. Essa coisa que Saul, foi o povo que escolheu, não. O povo desejou e Deus apontou um homem. E esse homem que o povo apontou foi Saul. O que aconteceu com Saul? Que Saul não conseguiu viver com a glória que ele recebeu. E o seu coração se corrompeu. No meio da sua trajetória, ele perdeu a simplicidade, ele perdeu aquilo que ele tinha e começou a fazer coisas pelo seu prazer e largou os princípios de Deus para seguir o seu coração. Então, Saul se desviou com o poder na mão. E tem uma coisa que desvia o homem, é o poder. Poder, autoridade, é coisa que desvia o homem. A gente vê dentro da casa de Deus. A pessoa é um ótimo servo. Aqui está servindo, está abençoando. Você coloca ele como um líder, um obreiro, ele já começa a mandar, apontar dedo, começa a fazer um monte de coisa. Ué, mas não era uma ovelha? Era, mas agora virou um lobo. Uau! Te mordo. E morde mesmo. Aí daqui a pouco a gente pega algumas ovelhas sangrando, o que foi? Não, foi a outra ovelha que mordeu. Ovelha não morde ninguém. Fala para o teu irmão, quem morde é lobo. Mas só que as pessoas, elas vêm disfarçadas de ovelhas, ou até era ovelha mesmo, né? Mas tem gente que vira lobisomem. Eu morria de medo de lobisomem. Mas eu acredito que o homem vira lobisomem. No sentido, presta atenção, no sentido de transformar o seu caráter. Porque às vezes uma pessoa tão tranquila, tão boazinha, quando você vê a pessoa está com a peixeira na mão, ninguém chega perto não, e vai embora, e quebra a garrafa, e vem cá. Aquilo é um bicho. Amém, gente? E não ouve ninguém. Morde, chega perto não. Tá? Eu só quero conversar. E a pessoa está babando, tá? Eu fui fazer uma libertação uma vez. Até hoje o rapaz está na igreja, gente boa demais. Primeiro lugar, quando eu cheguei na casa não tinha nada no lugar. Tudo quebrado. Geladeira no chão, as prateleiras da geladeira tudo caída, as garrafas tudo quebrada, as prateleiras todas no chão, armário no chão, cama quebrada, guarda-roupa sem porta. Gente, um furacão passou naquela casa. O fogão tombado, as panelas tudo no chão, liquidificador, gente, telefone quebrado. O telefone chega a estar assim, ó. Tudo quebrado. Quando eu chego lá, a mulher com o nariz quebrado me atendeu com o nariz desse tamanho, uma chapoca de nariz enorme. Eu falei, meu Deus do céu, um bicho. E quando eu cheguei lá, ele estava assim.
É sério. A gente, como pastor, a gente enfrenta essas coisas na vida. Eu sou um guerreiro oriental. E sempre a mesma pergunta: o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui porque me chamaram. Resultado: a gente orou, expulsou aquele demônio chinês. Aquele samurai saiu. Ficou em perfeito estado até hoje. É irmão do Rogério, que frequenta aqui. Que de vez em quando vem aqui pregar, que corta o cabelo. Né? O irmão do Rogério. O Rogério estava apavorado. Pastor, me ajuda. Quebrou tudo, quebrou o nariz da mulher, quebrou tudo. Mas quebrou tudo, não é? Quebrou tudo. Puro em samurai. Um sujeito desse não está em estado normal, é um bicho. Então, amado, existe, algumas situações na nossa vida onde o homem se transforma. E eu não sei por que ele se transformou, mas se transformou e quebrou tudo. Até o nariz da mulher quebrou. Agora, Saul, ele se transformou também. Se tornou um outro homem, a qual Deus não queria. E por isso, Deus tirou Saul e colocou Davi. E quando Deus colocou Davi, quando Deus unge a Davi, quando Saul descobre que Deus havia rejeitado já ele no seu coração, porque Saul começou a fazer as coisas erradas, então o que Saul fez? Começou a perseguir a Davi. E perseguia Davi de todas as formas. A Bíblia diz que eles estavam juntos, de repente um espírito pegou a Saul lá, e ele pegou de uma lança e mandou. Só foi o tempo de Davi sair e a lança bater na parede e cravar lá na parede. E assim, várias vezes, Saul perseguindo, indo atrás, colocando Davi para fugir, Davi para ir para outro local, Davi para ir embora. Davi comeu o pão que o diabo amassou com Saul. E quando Davi assume o seu reinado, o que Davi fala, gente? Tem alguém da casa daquela coisa para eu fazer benevolência, para eu fazer um bem? Meu Deus, a gente precisa aprender com Davi. Porque a gente faz tantas coisas erradas. Às vezes a gente não gosta de uma família por causa de fulano, ciclano e beltrano. E o resto da família não tem nada a ver com isso. São gente boa, mas você não quer nem papo com aquela família, porque a família de fulano é terrível, sai daí que não... E Davi não, mesmo sendo perseguido, injustiçado. Davi foi injustiçado em todas as coisas. Na sua vida conjugal lá, Saul injustiçou ele. Fez tudo que podia prejudicar a vida do cara. E Saul se tornou sogro de Davi. Olha só. E mesmo assim injustiçou ele de todas as maneiras. E quando Davi assume, o que Davi fala? Tem alguém da casa de Saul para eu fazer benevolência? Foi perseguido, maltratado, feito tudo. E ainda fala assim, tem alguém para eu poder... Porque quando nós... essa é a nossa realidade. Quando nós somos colocados em cima, a primeira coisa que nós falamos é o seguinte: agora eu vou mostrar para aquelas pessoas quem eu sou. E nunca chama ninguém para fazer um
um bem, nunca chama alguém para fazer um bem, para poder, uma benevolência, algo parecido, mas sim para humilhar, sim para mostrar assim: lembra que você me maltratou? Você sabia que o teu pai me perseguiu? Você sabia que o teu pai falou mal de mim? E agora, seu cachorro, o que eu faço com você? Não é assim? Vocês estão sérios? Porque é assim que a natureza humana faz. Mas a Bíblia diz que Deus achou Davi o homem segundo o seu coração. Davi tinha um monte de coisa errada, mas era um cara justo. Era um cara que tinha o temor e o Espírito de Deus. E Davi, eu gosto desse texto, que ele, além de trazer Mefibosete e falar assim: você vai comer pão todos os dias na minha mesa. Além de fazer isso, Davi devolveu todas as terras que era do seu pai, da sua família. Davi falou: devolve tudo que era de Saul. E devolveu tudo. Devolveu tudo. Quando na verdade o princípio dos reinados era matar todo mundo. Davi devolveu tudo. Mas eu quero chamar a atenção para Mefibosete. Mefibosete era um aleijado. E na presença do rei não podia ficar pessoas com imperfeição. Até hoje, nós chamamos aqueles para ficar com a gente, aqueles que são perfeitos, em todos os aspectos. Nós queremos os mais eloquentes, queremos os mais bonitinhos, queremos os mais bem aparentados. Você vai fazer um concurso lá, né? Aí no computador, aí uma menina bonita e uma menina feia. A feia digita no computador olhando para você. Aí você está falando e ela está digitando. E entra lá, faz isso. Pá, 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 pá. A bonita: chefe, onde está o I? Não tem o I nesse teclado. Ah, está aqui. Aí. O emprego é de quem? Da bonita. A qualificação da outra não serve para nada. Mas a bonita vai ficar com o emprego. Na loja, você tem lá uma que vende absurdo, vende até água, vende até gelo. E a outra é só uma prateleira. Manda o currículo. Você chega até a se assustar com o currículo. Gente, que coisa feia. O emprego é de quem? Da bonitona. É a nossa natureza. Então a gente escolhe aquilo que é melhor, aquilo que é mais bonito. Somos atraídos pelo belo. É assim que é a vida. E Deus coloca Mefibosete na mesa do rei. Agora, esse texto é um recado de Deus para a tua vida, para a minha vida. E o interessante que eu chamo a atenção disso é que nós temos que amar as pessoas como elas são, com as suas dificuldades, com as suas lutas e com as suas imperfeições.
Nós não temos que amar as pessoas só pelas aparências, mas temos que amar as pessoas pela qualidade das pessoas. E porque Deus nos ensinou que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque você não maltrata a tua vida. E às vezes nós queremos que o aleijado, ele fique bom para ser o nosso amigo. E nós desprezamos às vezes algumas imperfeições. De repente não um defeito físico, mas um defeito na alma, um defeito no caráter, um defeito na vida da pessoa. E a gente não aceita as pessoas e não queremos essas pessoas com a gente. Fazemos, as nossas panelinhas. Fazemos o nosso grupo. E ninguém mais entra ali. Dentro da igreja existem os grupos. Existem as panelas. Ah, mas por quê? Não, fulano é muito chato. Fulano é... Nós fazemos isso. O que você está dizendo? Não, para você ser meu amigo, você tem que melhorar. Para você ser meu amigo, você tem que deixar de ser aleijado. E aleijado é aquilo que te impede de você andar perfeitamente. E muitas coisas nos impedem de nós andarmos perfeitamente. Mas eu quero te dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Como Davi, Deus é. Deus aceita as pessoas da maneira que elas são. E Deus chama essas pessoas para o tratamento. Você vai estar comigo. E o interessante é que Deus não fala, seja perfeito para vir, não. Esse evangelho que as pessoas pregam, onde você tem que melhorar isso, melhorar aquilo, ou melhorar aquilo outro, para ser batizado, para vir para a casa de Deus, meu amado, isso é um evangelho errado. A Bíblia não manda você se libertar primeiro para depois você vir para a casa de Deus. A Bíblia manda você vir para a casa de Deus da maneira que você é, do jeito que você é. Lógico, presta atenção. Vir para a casa de Deus é uma coisa. Se tornar obreiro dentro da casa de Deus, referência, porque o obreiro ele tem que ser referência, é outra coisa. Então, nós fomos acostumados a uma palavra que todo mundo diz, e as igrejas dizem, e eu já ensinei aqui, que eu acho essa palavra errada. Meu amado, não olha para o homem, olha para Deus, não. Olha para o homem e vê Deus no homem. É isso que nós temos que aprender. Você tem que olhar para o pastor e você tem que ver a glória de Deus na vida daquele pastor. Você não tem que ver, não, ele está todo... Não, nós como obreiros de Deus, temos que ser o exemplo. Davi ali era como uma pessoa de Deus que não estava olhando os defeitos, aceitando as pessoas da maneira que elas são. E nós, muitas das vezes, nós fazemos as nossas acepções. Nós escolhemos a dedo as pessoas para estar conosco, para sentar à nossa mesa, para caminhar com a gente, para ter acesso à nossa vida. Quando na verdade, Deus, Ele dá liberdade para que todos possam estar diante dEle. Todos, sem acepção de pessoa. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela foi aberta para todos. E eu conheço um pastor que ele fica no dia da ceia determinando quem vai tomar ceia e quem não vai. As pessoas que conversam com ele no gabinete, ou ele sabe de alguma coisa, ele não dá ceia para as pessoas. Que absurdo! E outras pessoas, não pastor, fulano não se batizou, não pode tomar ceia.
fulano ainda não pode tomar ceia. Meu Deus, a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Quem tem que determinar quem tem que tomar ou não é Deus e a pessoa. Por isso a Bíblia diz: examine um homem a si mesmo. A Bíblia manda que o homem seja examinado. É ele que tem que fazer um autoanálise, um autoexame. É ele. Não é ninguém fazer exame para dizer fulano pode, ciclano não pode. Porque um monte de gente que é batizado, um monte de gente que frequenta a nossa igreja e que não deveria tomar ceia, na minha opinião. Ah, pastor, mas quem é? Cada um coloque, como diz o ditado, a cara pulsa e puxa. Por quê? Porque não deixa a vida dos outros. Porque fica mostrando as imperfeições das pessoas. Tem pessoas que têm o prazer de analisar as coisas erradas, analisar as coisas incorretas. A mensagem foi ótima, mas aquele Szinho que faltou, aquele pingozinho no i, meu amado, retira o que é ruim, fica com o que é bom. Não, mas aquele negocinho que falou, não gostei não. Aí toda a mensagem vai embora por causa disso? Não. Retém o que é bom. E as pessoas, elas são especialistas nisso, em olhar as imperfeições dos irmãos. E isso principalmente quando a pessoa está começando a crescer em Deus. A pessoa começa a sobressair. Aí vem eu chamo isso de mensageiro do diabo. Mensageiro do diabo. Repete comigo: mensageiro do diabo. Que vem, fulano é bom, né? Mas tem isso. Fulano é bom, né? Mas já reparou aquele negócio dele? Aí desperta uma coisa que o outro inocente nem tinha. Amado, a Bíblia diz, e eu gosto desse texto, lá no livro de Gênesis, que Noé saiu da arca, estava muito tempo na arca, gente. Acho que Noé ficou 1 ano na arca. 1 ano dentro da arca, já pensou? E é osso, hein? Olha, 1 ano dentro da arca. A arca fechada, os excrementozinhos de elefante, pegava com a pá, provavelmente, né? Era muita sujeira dentro da arca. Imagina colocar. Eu tenho uns cachorros em casa, eu já fico com raiva deles às vezes. Agora imagina um casal de elefante na arca. O que é isso? Do elefante. Aí Noé falava para o filho: filho, vai lá catar a caquinha do elefante. Olha a caquinha do elefante. E joga todos os dias, catar aquelas caquinhas. 1 ano. Eu acho que eles só catavam isso. Muito difícil. Aí quando Noé sai da arca, Noé dá uma festa, faz um vinho lá, toma, fica doidão. Noé tira a roupa, me libertei. Noé fica nu. Errado. Posição errada de um líder de Deus. Deus nunca corrigiu falando que o que Noé fez está certo. Mas Deus censurou o que o seu filho cão fez.
Porque Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E Cão, sabe o que fez? Gente, vem cá, lá papai tá nu, ela tá bêbado. E começou a chamar as pessoas para ver o erro do pai. Chamar as pessoas para apontar que o pai tinha se embebedado, que o pai estava nu. Aí os 2 filhos mais velhos, né? Os outros 2 filhos pegam uma capa, olha que coisa tremenda, coloca sobre os seus ombros e chega de costa, vai até onde o pai está. E quando chega onde o pai está, tapa a nudez do pai, sem olhar para a nudez do pai. Glórias a Deus. E Deus honra isso. E Deus amaldiçoou o outro que ficou chamando as pessoas para ver o erro, o defeito, as coisas erradas. Agora, nós precisamos entender o seguinte: todos nós temos os nossos defeitos. Esse pastor aqui que vos fala tem defeito. E tem muito defeito. Mas, se nós ficarmos pegando só os nossos defeitos, imagina, agora um festival de acusação. Vai pegar tudo que é errado num e falar: o teu nariz, o teu olho, a tua boca, o teu cabelo, não tem pente em casa não. Daqui a pouco isso aqui dá uma confusão, cheia de briga, confusão, cheio de pessoas machucadas, porque fica um humilhando o outro, um apontando o defeito do outro. Agora, se você valoriza o que a pessoa tem de melhor, se você observa o que a pessoa tem de melhor, e você elogia, a pessoa pode ser toda ruim em tudo, ruim mesmo, mas se ela fez uma coisinha boa, e você valoriza aquilo de bom que ela fez, amado, você vai estimular ela a ela fazer de novo. Você vai fazer com que ela entenda, tá? Que ela tem um pouquinho de coisa boa. Nós sabemos que existem pessoas desprovidas de algumas graças. Existem pessoas que são pessoas que foram privilegiadas por Deus. Existe, gente. Não vai falar que não existe. Mas isso não vai fazer dessa pessoa uma pessoa melhor do que a outra, que de repente não tem a mesma qualificação, não tem a mesma eloquência, a mesma sabedoria, não tem o mesmo biotipo. E nós qualificamos as pessoas assim. E não qualificamos as pessoas pelaquilo que elas são para Deus. Por mais rico que você seja, por mais bonito que você seja, por mais inteligente ou eloquente, ou seja lá o que você é ou você seja, eu quero te informar que a tua alma não vale mais do que a minha. Que o preço da tua salvação não é mais do que o preço do teu irmão que está do lado. E o preço da nossa salvação aqui, não é porque nós estamos aqui hoje, bonitinho, arrumadinho, perfumadinho, que o nosso valor é maior do que o outro que está caído na sarjeta. Porque toda alma tem um preço, e o preço de toda alma se chama a cruz de Cristo, o sacrifício do Calvário. Jesus não morreu melhor por um e pior pelo outro. Jesus morreu igual pela humanidade.
Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira incompreensível, que não tem explicação, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem o mesmo valor que eu tenho o mesmo valor que você. Não importa as nossas indiferenças, não importa as nossas tortuosidades, não importa os nossos defeitos. Eu não sou melhor do que você, porque eu não faço isso ou aquilo outro. Eu sou melhor do que você naquilo que Deus me justifica, naquilo que o Espírito do Senhor me ajuda. E você também pode ser melhor naquilo que o Espírito de Deus te ajuda. O que nós não podemos é ficar dentro dos nossos erros, porque nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados na sarjeta. Nós temos um Pai, e um Pai que nos chama para sentarmos à mesa, para estarmos com Ele todos os dias, para caminharmos com Ele. Ele não olha o teu defeito, Ele não olha as tuas indiferenças. Não, Ele olha para você e Ele sabe: eu tenho um filho ali na terra, a qual eu quero dar valor e colocar anel no dedo. Eu acho lindo quando o filho pródigo volta para a casa do pai. O filho pródigo, ele chega e ele fala: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou digno de ser chamado do seu filho. E é verdade. Ele pecou, pegou o dinheiro do pai, fez tudo o que não devia, fez mesmo. E o interessante é que ele caiu em si. Ele caiu dentro dele, ele descobriu: puxa vida, por que eu estou passando isso? Na casa do meu pai tem abundância, tem isso, tem aquilo. Eu tenho que comer farelos de porco, bolota de porco, para descobrir essas coisas. Não foi Deus que fez isso com ele. Deus dá a nossa liberdade. Mas quando ele chega, ele fala assim, ele já tira a qualificação de filho. Ele falou: Senhor, pai, eu não quero mais ser filho. Não precisa. Me trata como um dos seus empregados. Sabe por quê? O empregado do pai vale mais do que o senhor do mundo. Por isso que aquela mulher cananeia virou para Jesus e falou assim: até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Porque as migalhas que caem da mesa do Senhor nos farta mais do que o pão do diabo neste mundo. Agora, Deus não quer te dar migalhas. Deus tem pão para você. Deus tem vida para você. E ela entendeu isso e Jesus falou: gente, eu nunca vi tanta fé. Porque ela viu que na casa do pai tem comida. E o filho pródigo, quando chega, ele fala assim: me trata como um dos seus funcionários, um dos seus empregados. Eu não quero mais ser tratado como filho. Não precisa. Mas ele caiu em si. Não precisa. O pai não discute. Traz aí, coloca o anel no dedo, vai lá, coloca as sandálias no pé, vestes novas, coloca o meu filho. Não é empregado, é filho. Fedorento. Ou você não acha que ele estava fedorento? Gente, o povo lá não tem costume da gente tomar banho todos os dias, não. Espero que todo mundo tomou banho hoje. Pergunta o teu irmão assim discretamente: você está nessa estatística? Pergunta a ele. Tem 2 agravantes. Tem que tomar banho pelo menos uma vez por dia. E se não for uma vez por dia, toma pelo menos no domingo, gente. Agora, aquele povo não tinha esse costume de tomar banho todos os dias.
Imagina, sem creme dental. Não tinha Colgate, não tinha esses cremes dentais, não existia isso. Sem sabonete, não tinha febo, não tinha perfume. Não, eu gosto do sabonete febo. Não tinha nada disso. Não tinha nem Gessi. Nem Palmolive. Não tinha nada disso. E ele estava, fala comigo, ele estava no curral, tratando dos bichos. Depois foi para o chiqueiro. Imagina. Quando o Gésio fica lá tratando das vacas lá, eu já peguei ele lá às vezes assim, né? Ele tem que tomar um banho, não tem? O Cássio lá, né, cara? Tratando lá da vaca lá no curral lá, pisa daqui, pisa dali. E depois chega para a Romária com aquele aroma do campo. Aroma da fazenda São Marcos. Chega, minha amada, eu quero um beijo. Não tem não? Não tem. Agora ele não estava assim não, gente. Não era um dia não. Ele estava muitos dias. Muitos dias com esse perfume. E eu não sei se você já deu banho mendigo. Eu não sei se você já tratou. Dá banho e fica fedendo. Eu já dei. Se alguém já deu, dá banho e continua fedendo. A coisa fica entranhada nos poros. Tem que pegar aquelas buchas mesmo. É sério. Porque, gente, não é pejorativo não, mas a caraca vira uma crosta. É sério. Você pensa que a pessoa está escura, quando você dá o banho e esfrega mesmo, a pessoa fica branca, Mas cria assim, gente. Cria uma crosta na pele da pessoa. Precisa esfregar. O cheiro fica entranhado. A nhaca. Eu não sei, já viu pessoas que tomam banho e continua cheirosa? Não é cheirosa para não dizer outra coisa. É porque já está entranhado, não toma banho. Você, quando o teu filho era pequeno, tinha o dia da faxina. Deixava a criança tomar banho, mas tinha um dia que era o dia da faxina. E pegava e esfregava e tal, e atrás da orelha, isso. Amado, é porque dá mau cheiro. Dá mau cheiro. E aquele garoto estava há anos no curral. Estava há anos no chiqueiro, vivendo entre os bichos. E o pai chega correndo. A Bíblia diz que ele lança o pescoço e beija e abraça. Imagina aquela criatura toda barbuda, fedorenta, comendo lavagem, porque ele estava comendo lavagem. Tá? O texto diz que ele comia e desejava se alimentar da comida dos porcos. E os porcos não deixavam. Aí a gente faz acepção de pessoas. A gente chega dentro da casa de Deus e a gente fica qualificando as pessoas que podem e as pessoas que não podem. As pessoas que aparentemente são melhores,
e as pessoas que aparentemente não são melhores. E Tiago fala muito bem sobre isso. Se chega uma pessoa bem vestida e você dá um lugar de honra para ela, e se chega uma pessoa mal vestida, parafraseando, você coloca num lugar insignificante. Não. Diante de Deus todos nós somos iguais. Diante do Senhor você é igual a mim. Ah, pastor, mas eu sou aleijado. Sim, mas eu também sou aleijado. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã, um general de guerra. Fala comigo, general de guerra. Porém, leproso. Ninguém sabia. Debaixo daquela farda, debaixo das estrelas e das divisas, tinha lepra. E debaixo das nossas roupagens tem vergonha. Todos nós somos imperfeitos diante do Senhor. Todos nós, um mais, outros menos, mas todos nós somos imperfeitos. De repente você pode ficar impedido de ir na casa de fulano, ciclano ou beltrano, mas você não é impedido de ir na mesa do Senhor. Você não é impedido de ir na mesa do Senhor. Porque Deus chama todos os povos. Deus chama a todos, todos, Deus chama. E Deus está te chamando hoje. Ah, pastor, mas eu sou aleijado. Ah, pastor, eu sou imperfeito. Abandona o homem o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que abandona, agora presta atenção, o que é abandonar? Abandonar não é se arrepender para tomar ceia, isso não é abandonar. Isso é remorso. Abandonar é deixar. Aquele que abandona e deixa, alcança misericórdia. Se você está com essa visão católica, que eu vou fazer aqui uma precezinha, mas amanhã eu faço a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é largar o pecado, é seguir outro rumo. Estava indo para lá, vou para cá. É abandonar. Não adianta você passar cinza na testa na quarta-feira e no sábado de aleluia cair na folia. Não adianta não. Passou por quê? Ah, porque estava errado e fez de novo? Não, abandonar é deixar, é largar. Larga o homem o seu pecado. Larga a sua vida. Se o teu namoro está errado, conserta. Se você é desobediente aos pais, muda o teu comportamento. Se você é adúltero, conserta a tua vida. Se você é adúltera, conserta a tua vida. Se você é viciado, larga o vício. Mas não largue a mesa do Senhor. Deus te chama hoje, mesmo do jeito que você é, da maneira que você é, aleijado, imperfeito, mas Deus está te dizendo, muda a tua vida, transforma a tua vida, deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus ministrar na tua vida. Gente, o homem sem Deus é nada. Deus sem o homem continua sendo tudo. Nós precisamos entender, somos nós que precisamos dele, ele não precisa da gente. Deus não é banana para a gente ficar na feira. Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Ah, aceita Jesus? Ah, Jesus é bom. Não, meu amado, descobre que você é miserável, cego, pobre, nu, e que a tua vida não é nada sem ele. Descobre isso, se arrepende e veja isso na tua vida, que é você que precisa dele,
que Ele já fez tudo por você, Ele já morreu pela tua vida, Ele já se deu, Ele já comprou, a tua vida já foi paga, foi pago um alto preço, Ele pagou, quanto que é? Toma, mas eu quero Ele. Aí a pessoa fala, não sei se eu quero, não sei, vive uma vida miserável. E o rei chama, vem ficar na mesa. Não sei. Uma vida deplorável, perdida, largada. Eu fico olhando esse povo, esse jovem, um dia está na igreja, feliz da vida, pulando, dançando, outro dia está no mundo lá. Que vida miserável. Gente, que vida miserável. Não decide o que quer da vida. Elias falou, olha, se Baal é Deus, gente, serve Baal, vai lá, faz isso. Se é o mundo que você quer, então cai no mundo, cai mesmo. Não é isso? Tá bom para você? Tá feliz da vida? Então vai. Agora, se Deus é Deus, eu quero te dizer que só o Senhor é Deus. Restaura o teu altar, que Ele vai vir com fogo. Amém? Nós precisamos. Eu fico olhando no dia de ceia, as pessoas ficam se contorcendo. Tomo, não tomo, tomo, não tomo, tomo, não tomo, tomo, não tomo. Ah, não tomo. Por quê? Porque eu não vou conseguir largar o pecado. Toma vergonha na tua cara. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado com violência. Para largar o pecado você tem que ser violento. Eu tenho um pastor amigo meu, lá de Friburgo, pastor Elício Sorrentino, viciado em cachaça. Se você olha aquele homem, você não fala que aquele homem era um bebum de ficar deitado, de cachorro lamber a boca dele. Chegou um dia, de madrugada, 6 horas da manhã, 7 horas, a filha dele acordou para ir trabalhar e tirou ele da sarjeta, dormindo com o cachorro. Ele confessa, gente, eu tive tanta vergonha, não crente, presta atenção, é importante você entender isso, tá? Que não crente não tinha o espírito que você tem, que nos ajuda a todas as nossas fraquezas, que nos socorre, que o crente peca porque quer, não vem esse negócio, o diabo me pegou, sem vergonhice, é porque a gente dá lugar. A Bíblia diz que ninguém é tentado além dos seus limites, e juntamente com a tentação vem o escape. É a palavra de Deus. E esse pastor bêbado tomou uma decisão na sua vida, dizendo, eu posso morrer, mas nunca mais eu coloco uma dose de álcool na boca. O que ele fez? Sonhava que estava bêbado, e o sonho estimula os neurônios, tem reações como se fosse, acordava com gosto de cachaça na boca. Olha como que o diabo é. Ele pedia a Glória, sua esposa, tranca a porta para eu não sair. Tranca para eu não sair, que eu sonhei que eu estava bêbado. Violência mudou a sua vida. E uma outra menina, Beatriz, que eu cuidei dela, viciada em cocaína.
viciada em cocaína, uma viciada compulsiva. Sabe o que é viciado compulsivo? É aquele que quando cheira uma vez, ele cheira tudo até cair, de nariz sangrar. Eu fui tirar uma compulsiva dessa 3 horas da madrugada lá no Morro do Rui, que estava lá caída lá. Tive que ir lá buscar. Essa viciada compulsiva falou: eu não uso mais. E não era crente. Presta atenção. Entrava no meu gabinete e falava: pastor, você não sabe. Falei: o que houve? Olha, gente, o diabo é muito terrível. Ela falou: eu sonhei que eu estava num caminhão, em cima de um caminhão cheio de cocaína, sentado em cima do caminhão, indo para Bolívia. Sério? Um caminhão para cheirar. Mas tomou uma posição no seu coração, mesmo com todas as pressões malignas, mesmo com todas as coisas, você pode mudar a tua vida. E hoje, o chamado de Deus para a sua vida é o seguinte: vem do jeito que você está. Vira para o irmão do lado. Se é homem, fala Mefibosete. Se é mulher, fala Mefiboseia. Deus te chama para se assentar à mesa com Ele. Não importa como que você... Pastor, eu não sou batizado. Você quer Deus? E nós vamos te dar essa chance. Nós vamos começar. Monique, semana que vem a gente já começa a nossa aula de batismo, tá bom? Semana que vem nós vamos começar a nossa aula de batismo aqui. Eu não sei quantos Mefibosete nós temos aqui que quer aceitar o Senhor Jesus. Quantas pessoas está aqui que ainda não é batizado e quer entregar sua vida hoje para o Senhor Jesus? Levanta a mão. Tem alguém para nós começarmos a aula de batismo? 1, glórias a Deus. 2, 3, glórias a Deus. Tem mais? 4, 5, 6, glórias a Deus. 7, pessoas que não são batizadas e querem se batizar. Amém? Quero chamar essas pessoas que levantaram as mãos. Vem aqui que eu quero orar com você. E nós queremos receber a sua vida aqui com aplausos. Isso, seja bem-vindo. Glórias a Deus. Se Deus está te tocando aonde você está. Ah, pastor, mas eu fumo. Deus não está te perguntando se você fuma, gente. Deus está te chamando para você vir do jeito que você é. Se você não é batizado, não espera amanhã. Toma a sua decisão hoje. Deus te chama hoje. E essas vidas aqui estão se decidindo a caminhar com Jesus, a se batizarem, a tomar um novo rumo, para seguir o plano que Deus tem sobre a vida das pessoas. Deus sonhou um plano com a tua vida. Deus tem um chamado com cada vida aqui. Você não está na terra simplesmente para cumprir um espaço. Não, você está aqui para cumprir o chamado e o propósito de Deus. E nós queremos orar contigo. Vira para cá para mim, vocês. Vocês que estão aqui, a palavra de Deus diz: todo aquele que me confessa diante dos homens, naquele dia eu o confessarei diante do Pai. Vocês estão aqui de livre, espontânea vontade, aceitando o Senhor Jesus como o único verdadeiro Salvador das suas vidas. Amém?
Então, faça essa oração repetindo comigo, que é muito fácil. A palavra no livro de Romanos, capítulo 10, diz que com sua boca confessar, com seu coração crer, será salvo. Pastor, é só isso, só isso. Por quê? Porque o sacrifício maior ele já fez, gente. O que você tinha que fazer, ele já fez. O que você tinha que padecer, ele padeceu. O que você tinha que dar, ele já deu. Ele entrou com a morte, você entra com a vida. Ele morreu por teu lugar e você está dando a sua vida para ele. Agora você vai entrar com a morte e ele vai entrar com a vida eterna. É uma troca. É assim que ele faz. Ele deu a vida para que hoje você venha entregar sua vida e morrer para esse mundo e viver para ele. É assim. É uma troca, é uma troca. Aí você vai entrar com as suas misérias, ele vai entrar com perdão. É isso que Deus faz. E eu quero orar contigo. Fala comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como o único, verdadeiro Salvador. E eu confesso que de hoje em diante a minha vida não mais pertence a mim, mas pertence a Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Dá um forte aplauso. Pode virar, vira para lá. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor, Eu sinto teu amor. adoração, Grande é o nosso Deus. programa Conexão Vida.